Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Hoje, o sexto dia da nossa preparação, nós vamos meditar a seguinte petição da ladainha. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Deus, Ele é um só. Nós cristãos reconhecemos que existe apenas um Deus, nós somos monoteístas. Mas nós sabemos que Deus é um, mas Ele não é solidão. Deus nos mostrou em Jesus Cristo, na Sagrada Escritura, e a Igreja reconhece isso como uma verdade de fé, como um dogma, que Deus é um só, mas em três pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo. De forma que Deus é uma comunhão de amor. Deus quis, de alguma maneira, que essa comunhão de amor, que é a Santíssima Trindade, ela se traduzisse na vida das pessoas, dos seres humanos, na realidade da família. A família humana, ela é um ícone, uma imagem, um sinal dessa comunhão de amor que existe na Santíssima Trindade. E a família das famílias por excelência é a Sagrada Família de Nazaré, a família de Jesus, Nossa Senhora e São José. Claro que ali na Sagrada Família, Jesus é Deus, mas Nossa Senhora não é Deus e nem São José é Deus, de modo algum. Mas, de alguma maneira, aquela comunhão de amor que existia na família de Nazaré, na Sagrada Família, ela é uma imagem visível da comunhão de amor que é a Santíssima Trindade. E quando a gente fala que Deus quer nos salvar, a gente deve entender o seguinte: Deus quer pegar a nós, que somos criaturas, e nos introduzir na comunhão de amor que é a Santíssima Trindade. Deus quer fazer com que nós sejamos parte da sua família. Deus quer estabelecer com a humanidade uma grande família divina. A Sagrada Família, então, é um sinal desse amor, dessa comunhão de amor que existe em Deus e dessa família que Deus quer formar com toda a humanidade. Eu quero fazer parte dessa família de amor, que é o plano de Deus. E creio que você também, todo cristão, todo ser humano, é destinado, Deus deseja, é chamado, que é um chamado de Deus para que todo ser humano faça parte dessa família espiritual que Deus deseja estabelecer com a humanidade. São José, como foi o patriarca da Sagrada Família, ele tem um grande poder para nos ajudar a fazermos parte desta família de Deus, a nos conduzir a essa vida familiar, seja entre nós, como igreja, mas também de nós para com Deus, para com a Santíssima Trindade. Nos tornarmos verdadeiros membros da família trinitária. No livro da consagração a São José, nesse dia de hoje, nos traz uma meditação, que é um verdadeiro testemunho, sobre a história do Oratório de São José, que é a maior basílica que existe no mundo dedicada a São José e que fica em Montreal, no Canadá. A história dessa igreja é bastante interessante. O grande responsável pelo início dessa grande construção foi um irmão religioso que não era sacerdote e que teve até uma história de vida bastante sofrida. Ele ficou órfão na infância, perdeu o pai e depois
perdeu a sua mãe, se tornou religioso, mas como ele não tinha muita instrução escolar, aqui nós estamos falando do final do século XIX, como ele não tinha muita instrução escolar, ele não foi admitido como sacerdote e a congregação na qual ele ingressou cuidava de colégios. Então, ele como irmão teve a função apenas de ser o porteiro do colégio. Ele não tinha estudo para ser um professor, não tinha estudo para ser um sacerdote e era apenas o porteiro do colégio. Mas era um homem de muita santidade, de muita humildade, de muita simplicidade e muito devoto de São José. De maneira que muitas pessoas, reconhecendo a sua santidade, começaram a procurá-lo, pedindo as suas orações, pedindo o seu conselho, pedindo a sua ajuda. De modo que muitas pessoas vinham ao colégio procurando o porteiro do colégio, procurando o irmão André, que era apenas o porteiro. E ele, como era grande devoto de São José, não dava muitos conselhos, rezava pelas pessoas, dava às pessoas, às vezes, um pouco de óleo que ficava na lamparina que tinha aos pés da imagem de São José e dizia para as pessoas: rezem a São José, peçam a intercessão de São José, recorram a São José. Inúmeros milagres aconteciam, muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas mudavam de vida. Mas o irmão André sempre foi muito humilhado, muito desprezado, até mesmo pelos seus colegas de congregação. Zombavam dele por causa da sua forma simples, por causa da sua devoção simples, mas era um homem de grande fé. Deus inspirou então no coração desse pequeno irmão, desse pequeno religioso, a construção de um templo em honra de São José. E ele começou então a trabalhar, a rezar, a pedir ajuda de pessoas para que esse templo, essa igreja ficasse pronta. Ele não chegou a ver essa igreja terminada. Ele faleceu alguns anos antes. A igreja ficou pronta em 1967 e ele faleceu 30 anos antes da igreja ser terminada, em 1937, portanto. Na época ele já era bem idoso, tinha seus 91 anos. Ele é conhecido no Canadá como apóstolo de São José. E tal era já a fama de santidade que ele tinha, que no dia das suas exéquias, no seu funeral, passaram diante do caixão mais de 1 milhão de pessoas. Ele foi beatificado por São João Paulo II em 1982 e canonizado pelo Papa Bento XVI em 2010. A sua festa litúrgica é no dia 6 de janeiro e o Oratório de São José, essa basílica que fica lá em Montreal, recebe por ano mais de 2 milhões de visitantes que vão lá para prestar as suas homenagens, para prestarem a sua devoção a São José, para pedirem a intercessão de São José. Nós aqui na nossa cidade temos a graça de termos uma igreja, nossa paróquia São José Esposo, que é dedicada a esse nosso santo. Seria uma grande oportunidade nesse ano de São José a gente fazer isso, visitar a igreja simplesmente com o propósito de homenagear São José. São João Paulo II, o Grande, ele também visitou como peregrino esse oratório de São José. E nós vamos ler um trecho de uma oração que São João Paulo II fez ao bem-aventurado, hoje santo, André Bessette, quando ele estava nessa igreja. Bem-aventurado irmão André Bessette, porteiro do colégio
e guardião do oratório de São José. Dá esperança a todos que continuam a buscar o teu auxílio. Ensina-nos a confiança na virtude da oração e, com isso, o caminho da conversão e dos sacramentos. Por meio de ti e por meio de São José, que Deus continue a derramar as suas graças. Amém. Então vamos nesse dia meditar que Deus tem um grande plano de amor. Que nós façamos parte da família da Santíssima Trindade, que nós vivamos em comunhão com a Santíssima Trindade. E São José é nosso grande auxílio, nosso intercessor para vivermos em comunhão com a Trindade Santa. Nesse dia de hoje, nós vamos rezar a ladainha de São José. Reze aí na sua oração pessoal e medite sobre isso que nós refletimos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.